A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, glória a Deus, aleluia. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu só olhar como está a transmissão aqui. A transmissão caiu, a gente conseguiu recuperar, por isso que demorou. Tive que fechar e abrir o programa tudo do zero aqui. Deixa eu iniciar a live aqui no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos a essa live, essa aula de aquecimento, o evento, o seminário que vai acontecer no dia 1 do mês que vem, tá demorando chegar, hein? Tô ansioso pelo esse dia. Vamos fazer umas aulas aqui de aquecimento para os irmãos não ficar sem conteúdo, né? Parece que o dia tá maior, irmão. Depois que a gente marcou esse evento, a hora não passa, a hora não passa. Então hoje nós vamos falar aqui sobre como vencer a dificuldade de entender a Bíblia. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Anderson, do @Bíblia com Anderson. E o que é isso, irmão Anderson? O que nós vamos falar aqui hoje? Nós vamos falar sobre estratégias práticas e espirituais para interpretar a Bíblia de maneira que vai além do conhecimento, resolvendo a complexidade de texto, linguagem, culturas, para tornar a palavra de Deus mais clara e aplicável. Eu vi que na pesquisa lá muita gente estava com dificuldade de aplicar a mensagem, aplicar a palavra de Deus, né? Eu fiquei um pouco nervoso, irmãos, porque a live caiu e era 8 horas e eu pronto, e agora? Falhei com os irmãos tudo entrou na live e tive que fechar o programa, abrir tudo de novo, eu pronto, o negócio vai dar errado. Fiquei um pouco nervoso, então eu vou compartilhar minha tela aqui com quem está no YouTube, vai conseguir ver minha Bíblia. Quem está no Instagram só consegue ver as coisas que eu escrevo. Pronto, agora. Toda vez que eu vou fazer essa live ao vivo, dá um problema. Teve uma vez que eu passei 5 minutos falando e o microfone não estava funcionando. Hoje está tudo funcionando aí, né? Tá dando para me ouvir direitinho. Graças a Deus. Então vamos lá, vamos abrir aqui. Segunda Pedro. Capítulo 1, versículo 20. Deixa eu pegar o 20 e o 21. Por quê? Porque eu quero clarificar para vocês o que não é interpretar a Bíblia, né? O que não é interpretar a Bíblia? A interpretação da Bíblia, ela não pode ser isolada. Ela tem que ser guiada pelo Espírito Santo. É isso que a Bíblia nos ensina. Então a gente não pode fugir disso. A gente não pode pegar as coisas, as ferramentas que a gente tem hoje, por facilidade. Tem muita gente estudando a Bíblia com inteligência artificial, né? Tem gente que vai lá no chat GPT lá e monta esboço, faz tudo. Dá para montar? Dá. Mas a interpretação da Bíblia, ela não pode fugir, né? Ela não pode ser uma interpretação pessoal sua. Por quê? Porque quando vocês me enviou lá naquela pesquisa, tinha muita gente dizendo assim, mas eu quero aprender a aplicar o texto para a vida da igreja, né? De acordo com o que a igreja necessita. E o que a gente entende quando a gente lê a Bíblia, quando a gente interpreta a Bíblia, é que essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente interprete a Bíblia sendo guiado pelo Espírito Santo e não guiado pela precisão da igreja, pelo que o povo quer ouvir.
Mas aqui o povo ele gosta mais de um negócio mais de empreendedorismo, então eu tenho que ajustar a minha mensagem a esse povo, né? Aí você foge, você deixa de ser guiado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque você está dizendo o que você quer pregar, o que a igreja quer ouvir. E a Bíblia, ela sempre vai nos ensinar que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo e não pela vontade do povo. Já imaginou se a Bíblia fosse de acordo com... Se Jesus, quando ele veio aqui na Terra, ele fosse fazer a vontade do povo? Não é assim. Então, em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 20, está dizendo assim, ó: sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Deixa eu só conferir se está tudo certo, que hoje deu um monte de coisa errada aqui, irmãos. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quando nós interpretamos a Bíblia da maneira correta, nós vamos ser movidos pelo Espírito Santo. Agora, quando nós queremos aplicar a mensagem, não é errado aplicar a mensagem, desde que seja guiado pelo Espírito Santo, né? E a guia do Espírito Santo não acontece só quando você está com o microfone na mão. A guia do Espírito Santo, ela acontece também na sua casa na hora que você está montando um esboço. Também nada de errado com quem monta esboço, tá? O problema é você deixar de lado a guia do Espírito Santo, né? De ser movido pelo Espírito Santo. Porque você vai fazer de modo particular. E aí nada tem Deus, né? Porque a Bíblia ela não pode ser interpretada segundo o homem. A gente não tem que... Quando ele fala assim, ó, entretanto, jamais qualquer profecia foi dada. Essa palavra dada aqui, só quem está no YouTube vai ver. E esse é algo legal de você estudar a Bíblia aqui comigo. Por quê? Porque eu sempre busco o texto original. Se a gente olhar aqui o verso 21, está dizendo assim, ó. Verso 21, essa palavra dada. Essa palavra dada, se a gente ler aqui, né, do jeito que foi traduzido para a gente, nada a gente entende. Mas quando eu clico em cima dela aqui, que eu busco ela no dicionário, que aqui é a pronúncia e aqui é a palavra original, o que a gente entende aqui? A gente vê aqui o significado, ó, de carregar, de levar, né, ó, levar alguma carga, levar consigo mesmo, mover pelo ato de carregar, ó, ser transportado, pronto, conduzido, ser transportado, ser conduzido. Então, aqui o verso 21 diz assim, ó, qualquer profecia foi dada por vontade humana, ou seja, nunca, jamais qualquer profecia foi transportada, levada. Hoje a gente podemos comparar isso aqui com evangelizar. Quando a gente sai para evangelizar, a gente está transportando uma mensagem para entregar para alguém, né? Então, a palavra aqui, transportada, deixa eu até trazer aqui para nossas anotações aqui. A mensagem ela não pode ser transportada pela vontade humana, certo? Ah, não, mas o pessoal da minha igreja ele tem uma certa vontade de ouvir uma pregação de que deixa eles mais animados ou ensine eles a empreender. Não pode ser transportado ou conduzido por vontade humana, irmãos. Tem que ser conduzido, movido pelo Espírito Santo. Então, o que é que não é essa interpretação bíblica? Não é algo isolado, não é algo que a gente ignora a guia do Espírito Santo. Certo? Não é algo que eu interpreto do meu jeito e dou a minha opinião humana. Nós temos que passar a mensagem que Deus deixou na Bíblia e eles têm que se virar para se moldar aquela mensagem, para fazer a vontade de Deus. Porque não é Deus que tem que fazer a vontade deles, é nós que temos que fazer a vontade de Deus. Então nós temos que levar os ouvintes a fazer a vontade de Deus, a praticar a palavra de Deus. E não transformar a mensagem na vontade deles. Ah, não, mas Deus disse que é para ir para a esquerda, mas o povo não gosta de ir para a esquerda, eu vou entortar um pouco aqui, eles vão para a direita. E aí
E aí, quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, muitas coisas acontecem, irmãos. E por que que eu devo interpretar a Bíblia? Por que que para mim é um benefício hoje eu interpretar a Bíblia? Se a gente abrir em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, isso aqui é um conselho de Paulo, tá? Olha o conselho de Paulo aqui para você, ó. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Deixa eu pegar aqui até o 16. Vou pegar aqui até o 16, a gente já lê por completo. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Não é do presbítero, é do presbitério. Por quê? Porque quando a gente vê aqui a palavra original presbitério, ó, é corpo, corpo dos anciãos, presbitério, senado, né? Então aqui, o que que eu quero trazer para vocês? É um corpo, é o corpo de Cristo. Vou separar aqui, pegar a palavra original e sua pronúncia e o seu significado. Essa é a palavra original, aqui é a pronúncia e o significado é corpo. Corpo, grupo. Então, aqui especificamente o corpo de Cristo. Então, o que está dizendo? Pelo corpo de Cristo, você recebeu esse dom. Há um dom em ti. E você não tem que negligenciar esse dom. Não negligencie o dom que há em ti. Que você recebeu pelo corpo de Cristo. Certo? Então, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Esse é um conselho de Paulo para você hoje aqui. Aí o verso de, a gente leu o 14, no 15 ele diz assim, ó: medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Um outro benefício aqui de você interpretar a Bíblia é que não tem como, irmãos. O seu progresso ele é manifesto a todos. Por quê? Porque é notável o seu crescimento espiritual, é notável a maneira que você vai passar a pregar, a maneira que você vai passar a viver, a maneira que você vai passar a se comunicar depois que você interpreta a Bíblia, certo? É notável. Então, o seu progresso, ele logo se manifesta a todos quando você começa a interpretar a Bíblia. Verso 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Só que para acontecer isso aqui, você precisa saber interpretar a Bíblia. Porque quando a gente não sabe interpretar a Bíblia, a gente vai pregar uma mensagem que não é movida pelo Espírito Santo. Uma mensagem particular, ela não vai nos salvar e também não vai salvar os ouvintes. Os ouvintes podem até pular de alegria, ficar alegre, gostar da sua mensagem, gostar de você, porque você agradou eles, mas não vai gerar salvação. Por quê? Porque não, você vai estar passando uma mensagem particular. Um outro benefício é que em Romanos, no capítulo 2, verso 2, 12, verso 2, está escrito assim, ó:
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De novo aqui é um alerta, ó. Não vos conformeis com esse século. Se conformar aqui é quando você quer conformar a sua mensagem com este século. A moda, a moda não, mas a moda agora é essa, gente. Então vamos falar da moda aqui, né? Vamos fazer, tá todo mundo pregando desse jeito, vamos pregar assim também. Aqui está escrito, ó, não vos conformes com este século, com essa era, com a moda atual, né? Mas nós temos que pregar a Bíblia da maneira que Deus transmitiu ela, aquilo que Deus quer transmitir, e não aquilo que a nossa geração quer ouvir, certo? Então eu fiquei muito preocupado, irmãos, porque muita gente falava, mas eu quero aplicar a mensagem. Aí eu vejo que essa aplicação é igual quando as pessoas pegam um telefone e começam a fazer, né? Porque tá vendo esse telefone, tá vendo isso, né? Então, aí você está conformando a sua mensagem com este século, com esse mundo, com a moda atual. Mas alguém comparou a palavra de Deus com esse mouse, eu vou pegar algo semelhante, vou fazer igual. Aí você está conformando a sua mensagem. E aqui está escrito, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Então, quando nós interpretamos a Bíblia, a nossa mente ela vai se transformando. E de acordo que nossa mente ela se transforma de acordo com a vontade de Deus, e não com a vontade do homem, não com a minha vontade, não com a vontade desse século. Esse é um benefício da gente saber interpretar a Bíblia. Por quê? Porque nós começamos a separar as coisas naturais das coisas espirituais. Por quê? A nossa mente ela se transforma, ela se renova. É como se nós fizéssemos o download da mente de Cristo e instalasse. Por quê? Porque nós passamos a interpretar a Bíblia, a interpretar a palavra de Deus. A palavra de Deus faz parte de você quando você interpreta a Bíblia. Não é aquele negócio de decorar versículo. Esquece esse negócio de decorar versículo. Você vai ver hoje aqui ainda. Tá? Por quê? Porque eu poderia trazer muitas técnicas aqui de memorização, mas só ia servir para livros comuns. Se você colocar aí no YouTube, como memorizar o que você lê, lá vai ter para quem faz prova do Enem, para quem gosta de ler livro, mas só serve para aqueles livros. Para a Bíblia não serve. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia ela é um livro espiritual, que se discerne espiritualmente. Então, técnicas naturais não vai te fazer memorizar a Bíblia. Mas como que está escrito, que eu vou já te mostrar aqui, está escrito que o Espírito te lembraria de tudo aquilo que o Senhor disse, de tudo aquilo que Ele te fala na hora que você está interpretando a Bíblia e estudando a Bíblia, o Espírito que vai te lembrar. Você não precisa se esforçar para ficar memorizando. Eu vou passar o dia repetindo esse versículo aqui que eu vou memorizar ele. Eu já vi gente ensinando isso. Não, é só você toda hora, cola na geladeira, cola no seu quarto, põe na tela do celular e você fica lendo. Quando você memorizar ele, você passa para o outro. Você vai acabar quando? Vê que essas estratégias, elas não dependem do Espírito, mas depende de mim, depende do que eu vou fazer e não do Espírito. Mas está escrito que o Espírito ele vai te lembrar. Então, quando você interpreta a Bíblia, quando você for falar o que você precisar falar, que não é você que precisa, é Deus que te ordena falar pelo Espírito. Quando você sente aquele algo profundo de dentro de você para passar uma mensagem, não é você que eu escolhi essa mensagem. Não, Deus falando no seu espírito, fala isso aqui para essa pessoa aí, né? Então, quando ele te ordena falar tal coisa, o Espírito te lembra até onde está o versículo. Eu não tenho um versículo memorizado, mas quando eu estou falando, vai vindo na mente. Às vezes não vem o versículo, tá lá no verso 16. Não, mas eu sei que tá no capítulo 1, capítulo 2. Tá em tal livro, abre lá e vamos ler. A gente vai ler, tá lá, porque o Espírito vai lembrando. E outra coisa,
que até eu sempre digo aos irmãos, né? Quando a gente está conversando aqui pessoalmente, eles dizem, você não memoriza não? Irmão, o versículo em si não, mas eu memorizo o texto. Na verdade, eu não memorizo o texto. O que acontece? O Espírito me lembra do que eu tenho que falar. Por quê? Porque os versículos, os números, capítulo e versículo foi colocado pelo homem. Para quê? Para organizar. Justamente para servir de referência quando nós quisermos encontrar tal palavra, né? A Bíblia ela não tinha capítulo e versículo. Então o Espírito, ele me lembra do texto. Tá escrito assim. E eu digo com as mesmas palavras que tá escrito. Porque a gente vê que quando a gente não sabe interpretar a Bíblia, eu digo isso porque um dia eu não sabia. A gente vê que é difícil a gente se adaptar à linguagem. Não é assim? A linguagem é muito difícil. Quando você interpreta a Bíblia, que ela começa a fazer parte de você, é como se essa linguagem também fizesse parte de você. De modo que quando você vai falar, você não fala na tradução da linguagem de hoje. Você fala na tradução que você geralmente estuda. Que geralmente eu gosto de estudar o texto original. Né? Então você vai começar a falar da maneira que está escrito na Bíblia e não da maneira que a gente fala hoje nessa era, né? Nesse século, entendeu? Então a questão da memorização também tem que depender do Espírito. Se você depender do Espírito, ele nunca vai te abandonar. Mas quando você vem com técnica, eu poderia trazer técnica aqui, irmão, porque eu leio o livro, eu gosto de ler, eu sei, né? Eu estudo bastante. Então tem as técnicas, mas não serve para a Bíblia, porque a Bíblia é um livro espiritual. Jesus falou, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então nós temos que enxergar esse espírito e essa vida. E com técnicas naturais, nós não vamos ser capazes de enxergar esse espírito que está por detrás da letra. Amém? Irmão Anderson, por que eu tenho que investir tempo nisso? Por que eu tenho que investir bastante tempo e não em outras coisas, não trabalhando, por exemplo? Por que eu tenho que dar prioridade à interpretação da Bíblia e não à minha vida natural aqui na Terra? Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, está escrito assim, ó. Antes de qualquer coisa, tá? Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ser santificado, o que é ser santificado, irmãos? Vou pegar aqui a palavra original. Deixa eu trazer aqui para baixo. Vou pegar a palavra original, e é essa. Aqui. Irmãos, eu não estou dando atenção ao chat, peço até desculpa. No final, é porque se eu ficar dando atenção ao chat, eu vou fugir aqui e vou tomar até mais tempo de vocês, né? Então vamos deixar para o final, aí eu tiro as dúvidas, tá bom? Mas eu estou vendo aqui vocês comentando, muito obrigado pela interação, tá? Comenta a sua cidade aí para eu saber de onde que está vindo aí o seu A Paz do Senhor. Então aqui é a pronúncia e aqui é a palavra original de santificar, ser santo. E o seu significado é ser separado, e isso todos sabem. Mas separado de quê, irmãos? Separado de tudo aquilo que é comum. Tudo aquilo que é comum e natural, terreno, passageiro, nós devemos ser separados. E dedicando somente a Deus, dedicando as coisas de Deus. Por quê? Porque tem gente que não dedica muito tempo a Deus porque não tem tempo. Porque o trabalho para sustentar a família toma todo o tempo que deveria estar sendo tempo para Deus. Tá? Às vezes, fazer um hobby ou qualquer outra coisa está tomando todo o tempo que deveria ser entregue a Deus. Passar várias horas no celular, vendo, sei lá, qualquer coisa que não te ajuda, por exemplo, a interpretar a Bíblia, ou não te aproxima de Deus, ou fazer a obra de Deus, aquele tempo também poderia estar sendo entregue a Deus. Então isso é ser santificado, ser santo. Ser santo não é ser... Tem muita gente que entende assim, tá? Acha que ser santo é quando o irmão antes é santo porque ele não peca
e os ouvintes do irmão Anderson são tudo pecador. Então o irmão Anderson é santo, mas vocês não são santos porque vocês estão pecando. Não é isso. Todos nós pecamos, né? Então ser santificado é ser separado para Deus. Dar prioridade às coisas de Deus e não às coisas desse mundo. Certo? Aí ele continua dizendo assim, ó: estando sempre preparado para responder a todos aqueles que vos pedir razão da esperança que há em vós. Nós devemos interpretar a Bíblia por quê, irmãos? Por que eu tenho que investir tempo, investir dinheiro nisso? Porque a gente investe dinheiro em carro, a gente investe dinheiro em tudo que é passageiro, irmãos. E a Bíblia é algo que não vai passar. Como que o Senhor disse? Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, o melhor lugar da gente investir dinheiro hoje, eu invisto bastante nisso, tanto dinheiro como o meu tempo hoje é para Deus, em relação até mesmo a interpretar a Bíblia, nós estamos investindo em algo que é eterno, que não se acaba. Todo investimento que nós fizer aqui na Terra, de coisas naturais, vai passar. Quando eu invisto nas coisas de Deus, elas não passarão, principalmente a palavra dele, né? E outra coisa, nós temos que estar preparado para todos aqueles que pedir razão. Ó, um outro ponto aqui para você ver que quando você não tem acesso ao texto original, vai passando as revelações diante dos seus olhos e você não vê. A palavra razão aqui é logos, sua pronúncia, e o seu original é isso. Proferida viva voz. Palavra, os ditos de Deus. Certo? Em outro vídeo eu falei só sobre isso aqui, irmãos. Mas aqui, ó os ditos de Deus. O significado no dicionário. Essa razão é Cristo, irmãos. Então nós temos que estar preparados para responder todos aqueles que vos pedir razão da esperança que há em nós. A esperança que há em nós, qual que é a esperança que há em nós? É a eternidade, é o reino de Deus, é a nova Jerusalém, é a restauração do mundo, onde vai haver um novo céu, uma nova terra. Então as pessoas elas vão pedir razão dessa esperança que há em nós. E quando a gente não sabe interpretar a Bíblia, nós não temos essa razão que é Cristo. Muitos, como eu já expliquei por várias vezes, se der tempo eu falo aqui hoje também, que é a questão de separar o Jesus do Cristo. Porque aqui é Cristo, os ditos de Deus. Por quê? Porque Jesus ele nasceu no tempo. Eu não gosto de só falar, eu gosto de mostrar, né? Então, mais para frente é bom que eu mostre no texto, né? Porque senão fica dúvida. Ah, será que o irmão está falando a verdade? Mas Cristo, ele sempre existiu, não teve início de dias, certo? Jesus, ele nasceu de Maria, nasceu no tempo. E Cristo não. Cristo, ele sempre existiu. Então, a palavra de Deus, ela é Cristo. João 1, né? Já a gente chega lá, então. Pronto. A palavra de Deus é Cristo. Essa razão que nós devemos ter para todos aqueles que pedir sobre a esperança que há em nós é Cristo. E se nós não sabemos interpretar a Bíblia, nós não conseguimos mostrar esse Cristo. Nós até conseguimos mostrar o Jesus, né? O homem que veio, sofreu, né? Deus encarnado, Cristo encarnado aqui na Terra. A gente consegue falar. Mas o Cristo, ele vai bem mais profundo que isso, irmãos. Muito. Mas muito, muito, muito mais profundo que isso. E quando você não interpreta a Bíblia, o que acontece? Qual que é o problema de quem não interpreta a Bíblia? As pessoas, às vezes, acham que é algo normal. Ah, não, eu tenho que interpretar a Bíblia só para ler um versículo, né? Mas é sério, irmão. A interpretação da Bíblia é algo sério. Quando você não interpreta a Bíblia, você vira uma estátua de sal, como a mulher de Ló. Eu mostro isso para você aqui na Bíblia. Em Gênesis 19, versículo 26. Calma aí, irmãos, que eu tô montando uma base para a gente entrar no conteúdo de como vencer a dificuldade de interpretar a Bíblia. Lógico que isso aqui já está servindo, né? Mas se eu não montar essa base, tipo, se eu não disser a vocês que tem que ser movido pelo Espírito Santo,
né? Vocês vão estar buscando algo particular meu. E eu não tenho nada particular de mim aqui para vocês. Eu não tenho uma palavra minha para vocês. Tudo que eu estou mostrando aqui é Bíblia, certo? Eu apenas vou mostrando os textos e comentando aqui para vocês. A mulher de Ló se converteu numa estátua de sal. O que que significa isso, irmão Anderson? Mateus 5,13 diz assim, ó. Mateus 5, verso 13, está escrito assim, ó. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insipido, é assim que fala? Insipido, como lhe restaurar o sabor? Como que ia restaurar o sabor da mulher de Ló aqui, que era para estar sendo o sal da terra? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, nós somos o sal da terra. Nós somos o sal da terra. Eu não sou o sal da terra só, tá? Porque a palavra vós aqui é plural. Plural. Então, nós juntos que estamos aqui nessa live, nesse vídeo, nessa aula, nós juntos somos o sal da terra. Eu não sou o sal da terra só. Então, quem que é o sal da terra? É um povo, é um reino, né? É o povo de Deus. E o que que o sal faz? O sal ele preserva. Se você estudar um pouquinho sobre o sal, você vai ver que ele preserva. Então, o sal da terra, ele serve para preservar a terra da maneira que Deus criou. Deus ele criou a terra e o sal da terra, ele preserva a terra da maneira que Deus criou. Calma aí que nós vamos já chegar. Agora, quando o sal da terra não sabe, por exemplo, interpretar a Bíblia para fazer a vontade de Deus, por que eu falo sempre interpretar a Bíblia, irmão? Porque interpretar a Bíblia é entender a vontade de Deus. Por quê? Porque aí você não vai ficar dependendo de Deus sempre estar usando uma pessoa para te passar uma mensagem. Por quê? Porque você consegue receber de Deus quentinha na hora que você quiser, instantaneamente. Não tem esse negócio de estar orando e receber daqui a um ano. Por quê? Porque você consegue interpretar a Bíblia e você consegue ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus. Sem a interpretação da Bíblia, Deus não consegue se comunicar contigo. Não de maneira efetiva, ele consegue se comunicar em coisas simples. É igual estar falando com uma criança. Pensa aí, você se comunicando com um bebê. Tem coisas que você vai falar e aquele bebê vai entender. Mas tem coisas que você vai falar e a criança não vai entender. Por quê? Porque ela ainda não tem a maturidade suficiente para entender o que você está falando. Quando ela viver mais um pouco, ela vai começar a compreender as outras coisas, não é assim? Então, quando a gente interpreta a Bíblia, nós vamos vivendo experiências espirituais. E essas experiências vai nos amadurecendo na presença de Deus. E por isso nós passa a conhecer a voz de Deus, a entender o que Deus diz. Muitas das vezes eu tenho que traduzir mensagem. Às vezes eu estou na igreja e eu estou traduzindo a mensagem. Por quê? Porque eu vejo claramente que Deus falou uma coisa, o Espírito está guiando aquela pessoa para dizer uma coisa, e por ele não ter a maturidade suficiente, ele acaba dizendo outra. Então, a minha esposa sempre vê isso. Eu vou sempre traduzindo a mensagem, né? A pessoa vai falando lá, ó, o Espírito de Deus não falou isso. O que ele quis falar foi isso, mas o irmão entendeu outra coisa porque não tem a maturidade para entender o que o Espírito disse. Ah, irmãos, me prova. Vamos abrir a Bíblia. A palavra de Deus nunca vai se contradizer. Entendeu? Então, por isso que eu estou sempre falando, interpretar a Bíblia. É a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus. Tá aqui, ó. E aí, se o sal, né, se torna insípido, como que restaura o sabor? Aí não vai prestar mais para nada, irmãos. Quando a gente não interpreta a Bíblia, pode-se dizer que nós não estamos prestando para nada. Porque nós não conseguimos falar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que Deus quer falar. A gente sempre acaba distorcendo segundo a nossa mente. Né? Deus está mandando falar uma coisa e a gente crê em outra, e por isso a gente acha que tem que ser daquele jeito, porque a gente não consegue crer da maneira que Deus quer. Aí o verso 14 continua dizendo assim, ó.
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada em um monte. Da mesma maneira que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Certo? E quando fala uma cidade, de novo está falando que não é uma pessoa individual. Não são pedras individuais, mas é o corpo de Cristo completo, nós todos juntos, em um só corpo, corporativamente. Certo? E por quê? Olha o que eu te falei, o sal da terra ele serve para preservar a terra da maneira que Deus criou. Só que quando o homem caiu, o homem se tornou um com o diabo, se tornou um com o mal. Por quê? Porque ele se alimentou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele se tornou um com o diabo. Se ele se alimenta da árvore da vida, ele se tornaria um com a vida, um com Deus. Certo? Então o mundo passou, o mundo entrou em um estado de trevas. Logo, trevas, que é a ausência de luz, precisa da luz. E essa luz temos que ser nós hoje. Né? Vê, nós somos o sal da terra e também a luz do mundo. Só que alguém que não sabe interpretar a Bíblia, como que essa pessoa consegue ser a luz do mundo? Sem interpretar a Bíblia? Não consegue, irmãos. Certo? Então, olha quando o sal não presta mais para nada, não serve mais para nada, a não ser para ser lançado fora. E aqui está falando do que está escrito lá em Lucas. Lucas 14, versículo 34. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, é assim que fala mesmo, irmão? Não sei não, hein? Como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sempre que você escuta assim, quem tem ouvido para ouvir, ouça, tá falando do ouvido espiritual, porque o ouvido natural todos têm, né? Então, aqui ele está querendo dizer o quê? Que aqui ele está falando de maneira espiritual. E só quem tem o ouvido espiritual que vai conseguir ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lá em Apocalipse está assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é assim? Ou seja, lá também está falando que é o ouvido espiritual. E não o ouvido natural. O ouvido natural todos têm. Então, se você tem ouvido para ouvir, quando ele diz assim, lança fora, lançado fora para ser pisado pelos homens, aqui você tem que entender de maneira espiritual. Como que nós entendemos isso de maneira espiritual? Entendendo que aqui está falando do reino. Mateus, no capítulo 8, versículo 11. Olha só. Esse é o problema de você não interpretar a Bíblia, tá? Digo vós que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Muitos, aqueles que a gente acha que é os que não vão, mas que estão vindo e fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus, cooperando com a graça nesse estágio da graça, vão vir e vão se assentar. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. E ali haverá choro e ranger de dentes. É isso que diz quando nós somos um sal, que nós estamos como a mulher de Ló, que se converteu em uma estátua de sal, o sal que não presta, que não está fazendo o seu papel na terra, uma luz do mundo que era para estar acesa e está apagada. Vê a importância de nós interpretar a Bíblia? Isso é sério, irmãos. Isso é muito, muito, muito sério. Tá? Deus, o comprometimento de Deus é com a palavra dele. Tá? Aí você pode cobrar a Deus qualquer hora a palavra dele. Agora, cobrar a sua vontade, você não pode.
Mas por que eu vou ser lançado fora, pai? Se eu fiz tudo certo, conforme sua palavra. Então, nem te lançar fora ele não vai, certo? O comprometimento de Deus é com a palavra dele, não com aquilo que a gente quer que ele faça, né? Porque aqui, ó, quando aqui fala cidade edificada sobre um monte, isso aqui está apontando para onde? Para Nova Jerusalém. Apocalipse 21. A Bíblia, ela sempre vai mostrar essas figuras, irmãos. Por isso que eu falei que é um reino, né? Ó, vós no plural sois, é um reino, é um povo, é o corpo de Cristo. Não é uma só pessoa. Por isso que aqui fala cidade, ó. Por quê? Porque é o reino de Deus, ó. Olha o verso 10 aqui, ó, de Apocalipse 21. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa. Ó, uma cidade edificada sobre um monte. Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Então, quando fala que nós somos a luz do mundo, devemos ser a luz do mundo, como que não pode se esconder a cidade edificada sobre um monte, aqui já está falando claramente que é um povo, é um reino, apontando para Nova Jerusalém. Olha o que diz lá no versículo 23. Deixa eu pegar o 23 e o 24. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Isso aqui é muito maravilhoso estudar isso, irmãos. Quando nós chegar nas aulas de Apocalipse, pelo amor de Deus, não tem como não chorar estudando o livro de Apocalipse. Tá? Por quê? Porque o livro de Apocalipse ele não trata do fim do mundo. O diabo colocou isso na cabeça das pessoas, que o livro de Apocalipse trata do fim do mundo, mas não trata do fim do mundo. Lá trata de um novo começo, da nova Jerusalém, né? De um novo céu, uma nova terra. Fala do fim do diabo, que vai ser lançado no lago de fogo. Mas o fim do mundo, lá só eu consigo enxergar um novo começo. Tá? Então é muito maravilhoso o livro de Apocalipse. Muito, muito, muito maravilhoso. Ah, irmão, antes, mas você só porque você leu a cidade aqui no monte, você está falando e está falando da Nova Jerusalém. É porque Deus ele trabalha assim, irmãos. As coisas que existem aqui hoje, primeiro existiu no mundo espiritual. Outro dia a gente fala mais sobre isso para não fugir do assunto aqui, que é como vencer a dificuldade de interpretar a Bíblia. Tá? Se a gente abrir em Hebreus 8, o versículo 1 e 2, está escrito assim, é só para a gente entender essa questão aqui de que eu falei que aponta para Jerusalém, tá? Para Nova Jerusalém. Olha só. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, Cristo, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Para adiantar, a gente pula o 4, pega o 4 e o 5. Ora, se ele tivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Vê? As coisas que são ministradas aqui na terra hoje são apenas figura das coisas que já existem lá no céu, das coisas celestes. Assim foi com Moisés. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo.
Pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte, com o modelo que já existe no céu. Então, as coisas na Bíblia, elas vão sempre estar apontando para algo que já existe no céu. Sempre... tem muito texto que é uma figura, tá? Que nós precisamos entender de maneira espiritual. Por quê? Porque senão a gente deixa passar essa revelação. Como assim, irmãos? Como assim a gente é luz e a gente é a cidade sobre um monte? Como que a gente vai interpretar essa passagem? Se a gente não entender que é uma figura que aponta lá para Nova Jerusalém, que aponta para algo que já existe no céu, né? Aí Mateus 5,15. A gente parou no 14. Vamos voltar lá para o 15. Ó, a gente parou no 14, certo? Vamos continuar aqui no 15. Nem se acende, ó, para continuar aqui o 14, né? Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, certo? Nós vamos entender aquela parte agora. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Isso aqui é muito profundo. Muito, muito, muito profundo mesmo. Porque está escrito assim, irmãos, ó. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire. O que é um alqueire? Vou pegar aqui a palavra no dicionário para você entender. Eu gosto sempre de usar o texto original, tá? E eu gosto sempre de só comentar, não gosto de falar de mim. É uma medida seca. É um negócio, pronto, para simplificar, para guardar o alimento. Tem a ver com alimento. O que está escrito assim, ó? Uma candeia, que nós somos a luz do mundo. O que é a candeia? A candeia é o candelabro, que segura aonde põe a lâmpada, que hoje a gente chama de abajur, soquete, aonde põe a lâmpada. O candelabro, ele segura a lâmpada. Vamos supor que ele tenha 4 pontos, geralmente 7, e aqui é o candelabro, a lâmpada fica aqui, certo? Então não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, para colocar debaixo do que guarda a comida. O que é que aqui está dizendo, irmãos? E se nós somos a luz do mundo, nós não temos que estar debaixo do alqueire. Deixa eu traduzir. Nós não temos que estar sendo apagado pela nossa segurança de viver bem aqui na Terra. Por quê? Porque quando... não, mas eu não posso investir tempo na interpretação da Bíblia porque eu tenho que investir tempo trabalhando para, por exemplo, comer. Eu não posso passar fome, um exemplo. Eu não estou dizendo que você tem que passar fome, eu estou mostrando aqui para você entender, certo? Quando você coloca as coisas do mundo, uma vida boa, em cima, né, como prioridade, você está apagando a sua lâmpada. Você é uma lâmpada, mas você está debaixo de um alqueire. Por quê? Porque você, então você não está brilhando, você não está lumiando, certo? Por isso que aqui diz assim, ó, não se acende uma candeia com as lâmpadas, que é o candelabro, para colocar debaixo do alqueire, mas num velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Certo? Quando você coloca como prioridade fazer a vontade de Deus, que o início é interpretando a Bíblia, você é como a lâmpada que está no velador, iluminando todos os que se encontram na casa. Onde que a gente põe a lâmpada na casa? No teto. Por quê? Para iluminar todos os que estão na casa. Correto? Agora, se eu coloco ela debaixo do armário, por exemplo, que é o que nós guarda a comida hoje, não vai iluminar. Não vai iluminar os que estão na casa. A casa vai continuar escura. E assim somos nós
quando nós colocamos como prioridade investir numa vida melhor, nas coisas que são naturais e passageiras. Nossa lâmpada está apagada. Por quê? Porque nós estamos dando prioridade a essa vida natural. Compreende? Então nós não podemos deixar essa lâmpada apagar, irmãos. Nós precisamos interpretar a Bíblia e colocar como prioridade a vontade de Deus para que nós ilumine todos os que estão na casa. E não escondido. Certo? Irmão, você falou que a candeia é o candelabro. Isso que sustenta a lâmpada. Onde que a gente vê? A gente vê em Apocalipse 1:20. Apocalipse no capítulo 1, versículo 20. Aqui deixa bem claro isso para a gente entender. Ó. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os candeeiros são as 7 igrejas. Certo? Então, os candeeiros aqui, deixa eu pegar aqui a palavra original, sua pronúncia e o seu significado. Agora a gente pode voltar para Mateus 5:15. Por quê? Porque aí a gente puxa aqui, ó, a candeia, por mais que a palavra está diferente, mas o significado é o mesmo. Candeia, ó, um castiçal, tá vendo? Ó. Então, é onde nós devemos estar, no candelabro. Para quê? Para que nós possa iluminar todos os que estão na casa e não tá como uma luz apagada. Por quê? Porque nós juntos, por isso que o candelabro aqui é a igreja junto, nós somos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Mas se nós estamos colocando como prioridade uma vida melhor aqui na Terra, não há nada de errado com quem tem uma vida melhor, né? Inclusive nós temos sim que buscar ter uma vida melhor, mas só que com Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus. E não colocar a obra de Deus de lado em troca de uma vida melhor. Se você está fazendo a obra de Deus, está cooperando com a graça e você tem uma vida legal, nada de errado com isso. O que a gente não pode é estar debaixo. O que a gente não pode é estar debaixo da vida natural, né? Cadê o versículo? Perdi o versículo aqui agora, irmão. A gente não pode colocar como prioridade a vida natural e deixar a obra de Deus de lado. Olha o que está escrito em Mateus 6:25. Vai ficar bem claro o que eu estou falando para vocês. Porque quando eu falo, irmãos, é porque tá escrito na Bíblia, tá? Não é a minha opinião. Eu sou contra usar a opinião para interpretar a Bíblia. A Bíblia tem que ser interpretada pelo Espírito, guiada pelo Espírito Santo. Revelada, na verdade. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Certo? Primeiro, nós temos que buscar a vontade de Deus. Mas a gente acaba colocando essas coisas aqui, ó, na frente da vontade de Deus. Em vez da gente estar iluminando toda a casa, a gente estamos escondido debaixo dessas coisas. De onde nós guardar comida, debaixo do armário, por exemplo, né? Então nós acaba deixando o mundo em trevas, no escuro, porque que nós somos a luz do mundo e não estamos fazendo o nosso papel. Olha o que está escrito: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Entendeu? Então, assim, muita gente tem dinheiro,
tem tempo para investir nessas coisas. Comer uma coisinha mais legal, nada de errado. Entenda. Não é errado a gente comer coisa boa, a gente ter uma vida boa. O errado é quando a gente faz isso em troca da vontade de Deus. Esconde a vontade de Deus para fazer essas coisas. Certo? Se você está fazendo a vontade de Deus e tem uma vida boa, vou repetir, nada de errado com isso. O problema é quando a gente coloca como prioridade essas coisas. Tá? Então a gente tem dinheiro para investir em um carro melhor, numa roupa, uma blusa que custa R$ 500, um tênis que custa 1.000, 2.000, certo? Mas quando se trata, por exemplo, de comprar uma Bíblia que vai melhorar a nossa interpretação da Bíblia, nós não tem coragem. Ah, muito caro. Vixe, R$ 500 uma Bíblia dessa. Vixe, R$ 500 para participar de tal evento. A gente acha caro. Mas quando é essas coisas aqui, ó, aí a gente consegue tirar dinheiro do bolso. Tranquilo, tranquilo. Só que, ó, o que é mais importante? Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A gente está em... Vamos voltar lá para o Mateus. A gente parou no verso 15, né? Mateus 5, 15. Vamos ler o 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas obras... Não, para que vejam as vossas obras e glorifique a vosso Pai que estás no céu. Quando nós interpretamos a Bíblia, irmãos, sabemos interpretar a Bíblia, estamos colocando como prioridade a vontade de Deus e não essas coisas. Estamos fazendo o nosso papel de luz, né? Iluminando todos os que se encontram na casa, e não debaixo de um alqueire, não debaixo do armário lá onde guarda o seu alimento, né? A nossa luz, ela brilha. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. As vossas boas obras aqui não é pecar, as boas obras é a vontade de Deus, a obra de Deus, o avanço do reino. E glorifique a vosso Pai que estais no céu. É isso que nós fazemos quando nós interpretamos a Bíblia. Quando nós sabemos o que Deus quer de nós, vê? Quando nós sabemos o que Deus quer de nós, é isso aqui que acontece. Certo? Agora, para a gente começar a entrar em como vencer a dificuldade de interpretar a Bíblia, qual que é a maneira errada? Qual que é a maneira errada de querer interpretar a Bíblia? A primeira você já sabe, que eu citei aqui a todo momento. Não depender do Espírito Santo. Quando a gente quer fazer a nossa vontade, a vontade daquele que vai nos ouvir, né? Essa já é uma maneira errada da gente interpretar a Bíblia. Por quê? Porque nós temos que interpretar a Bíblia segundo a vontade de Deus, segundo o que o Espírito está nos dizendo, e não da maneira que nós queremos. Mas a maneira mais fácil para a gente aprender a interpretar a Bíblia hoje, vamos abrir em 2 Timóteo. Capítulo 2, versículo 15. Está escrito assim, ó. Esse texto aqui, ele diz muita coisa, tá? Que nós vamos ver agora. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Certo? Então, qual que é a maneira errada da gente querer interpretar a Bíblia? Porque tem muitos que entendem aqui essa palavra que fala maneja bem, né? Eles querem fazer como? Eles querem dividir a Bíblia em dispensações. Dá para entender a Bíblia assim, irmão Anderson? Lógico que dá. Facilita entender a Bíblia assim? Também. Só que nós vamos ver uma série de problemas que isso causa. Por isso que aqui eu sempre cito que nós temos que ir de acordo com o Espírito, de acordo com enxergar o Cristo,
e não somente Jesus, não somente a letra, não somente o conhecimento. Porque lembra que a árvore, ela era também do conhecimento, tá? Do conhecimento do bem e do mal. Então, nós temos que interpretar a Bíblia de acordo com a vida e não de acordo com o conhecimento. E aí, como que é dividida a Bíblia? As pessoas dividem. A inocência, vamos entender a Bíblia aqui para ficar fácil da gente. Tem muita gente até comprando manual disso, né? Um manual bíblico que vai te fazer interpretar a Bíblia. Aí, inocência, aí a consciência, aí vem o governo humano, a promessa de Deus, a lei, a graça e o reino. Aí eles vão e dividem a Bíblia assim, certo? E por que eu digo para você que esse não é um caminho correto para você interpretar a Bíblia? Nós vamos ver na Bíblia, tá? Não é a minha opinião, é o que a Bíblia diz. Eles dividem em 7. Só que o que é que acontece? É uma maneira superficial, irmãos. Essa aqui é uma maneira superficial de interpretar a Bíblia, tá? Por quê? Porque causa muitos problemas. A gente vê aqui, ó. Se a gente voltar aqui para o versículo 14, a gente lê o 15. Se a gente voltar aqui para o versículo 14, está escrito assim, ó. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evite contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Ou seja, essas pessoas que fazem isso aqui que eu te falei, aí eles começam a discutir. Mas na graça tem isso. Não, o reino, no reino é isso aqui, não isso. Aí tem uns que dizem, eu acredito que a igreja não passa pela grande tribulação. Aí outros vêm e dizem, não, vamos debater disso. Porque eu acredito que não passa. E o outro diz que passa. Aí eles começam a debater. Passa 1-2 horas debatendo. Um puxa um lado, outro puxa o outro. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Aí começa um monte de discussão. Por isso que eu te falo. Dá para entender a Bíblia assim? Dá. Mas não é a maneira correta. Por quê? Porque você vai ficar brigando, irmão. Você vai ficar brigando em debate, em tudo. E o que eu acho mais ignorante do debate é que no final do debate os dois saem acreditando na mesma coisa. O que entrou acreditando que a igreja ia passar na grande tribulação sai acreditando nisso, e o que entrou não acreditando sai não acreditando. Né? Eu seria de acordo com o debate se quando debatesse os dois saíssem crendo em um só. Não, nós vamos debater aqui e o que a Bíblia disser nós vamos sair crendo, né? Então, as pessoas, aí você vai comprar manual. Aí tem gente que virou ateu, disse que virou ateu de tanto estudar a Bíblia. Por quê? Porque vai querer interpretar a Bíblia de uma maneira errada. Por isso que eu estou formando toda essa base aqui para vocês. Porque muitos, você viu que tinha bastante gente na live, eu estou acompanhando aqui. Agora está com 24 pessoas, né? Muitas pessoas foram embora. Porque o que elas disseram? Vixe, disseram que ia me ensinar aqui a vencer a dificuldade de interpretar a Bíblia e está falando um monte de outras coisas. Agora nós vamos entrar. Por quê? Porque eu tinha que formar uma base para vocês não saírem daqui confusos. Porque o que adianta eu chegar aqui e mostrar um monte de texto para vocês que amanhã vocês vão estar mais confusos do que estava hoje. Que era melhor nem ter participado porque deixou sua mente confusa. Entendeu? Então, o que eu trago aqui para você é a clareza do texto, o que a Bíblia diz. E não para te deixar confuso. E isso, as pessoas vão ficando confusas e vão brigando entre si. Por isso que eu te falo que essa não é a maneira correta de você interpretar a Bíblia. Né? E nós vamos ver na Bíblia que é a maneira correta. Nós estamos entrando no conteúdo agora. Primeiro eu formei uma base, te falei como tem que ser interpretado, te falei o porquê que você tem que interpretar, né? Qual que é o benefício, todas essas coisas, porque para formar a base, para que a gente chegue no conteúdo. Se eu chegar aqui e dar o conteúdo tem em todo canto, irmãos. Tá? Eu preciso trazer algo de valor para vocês que vai mudar a vida de vocês e não só mostrar que eu sei ou que eu sei interpretar a Bíblia, que o texto que eu sei onde está escrito. Não é isso que eu quero aqui. O que eu quero aqui é gerar uma transformação em vocês, para que amanhã o conhecimento de vocês, a interpretação bíblica de vocês esteja melhor do que hoje. E não só para mostrar que o irmão Anderson sabe o que vai dizer. Entendeu? Então, as pessoas começam a acreditar
em coisas diferentes. Um acredita em uma coisa, outro acredita em outra. Ó, aí para evitar contendas, né? Ele vai e diz, ó, recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos. Para quê? Para evitar contenda de palavras que para nada se aproveita. Isso aqui é os debates, nada tem proveito de debate. Os dois saem crendo nas mesmas coisas e o pessoal que estava assistindo tem vontade até de virar ateu, porque vê dois crentes brigando por um texto e nenhum dos dois, se os dois tá crendo em coisa diferente, os dois tá errado. Por que os dois tá errado? Porque a palavra de Deus, ela diz uma só coisa. Ela não diz duas. Por exemplo, você vai ver as pessoas brigando dizendo que a igreja passa pela grande tribulação. Aí você vai ver o outro dizendo que não passa. Quem que tá certo na história? Os dois estão errados. Por quê? Porque Deus, ele não vai falar duas coisas. Então os dois estão errados, irmãos. Por isso que eu estou te falando que essa não é a maneira correta de você querer interpretar a Bíblia. Porque eu acho que tem até uma aula no meu canal liberado aqui sobre Apocalipse, sobre essa passagem aqui, tá? A Bíblia, ela diz que parte da igreja passa e parte da igreja não passa. A Bíblia, ela diz que Jesus vem como ladrão antes da grande tribulação, né? Diz que durante a grande tribulação vai haver muitos que vão reinar com Cristo. Ou seja, os que não adorar a besta ainda vão ter a oportunidade de ser salvos. E no fim da grande tribulação, Cristo volta nas nuvens e todo olho o verá. A primeira vinda dele é como ladrão. Durante a grande tribulação, muitos não vão se render e vão até ser qualificados para reinar com Cristo e ser salvo. E no fim da grande tribulação, Jesus volta sobre as nuvens, onde todo olho o verá. E na primeira ninguém vê, porque ele vem como ladrão, o arrebatamento, que é o que todos temem. Já na segunda vinda, depois da grande tribulação, né? Ele vem sobre as nuvens e todo olho verá. Isso que a Bíblia está escrito. Por isso que eu te falo que os dois que ficam brigando, um dizendo que a igreja não passa e o outro dizendo que passa, os dois estão errados. Por quê? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela diz uma só coisa. Tá? E eu nem gosto de falar do jeito que eu falei aqui. O que eu falei? Eu falei, mas não provei na Bíblia. Por quê? Porque não tem tempo. Vou fugir do assunto aqui. Eu acho que tem uma aula no canal aí. E lá a aula não é eu falando, tá? É eu te mostrando os textos, igual eu tô te mostrando aqui. Sem minha opinião. Aí o verso 16, ó. Só para você ver o que isso causa, tá? Olha o verso 16. Calma aí que eu tenho que formar essa base, mano. Não posso fugir disso. Certo? Eu não tenho que deixar vocês despreparados. Eu não tô aqui para mostrar que sei mais do que vocês. Eu tô aqui para gerar uma transformação. Então, as pessoas vão sair, mas eu tenho que falar o que a Bíblia está dizendo aqui. Olha o verso 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Vê o que isso causa? Os falatórios inúteis. Certo? O que é os falatórios inúteis aqui? Os debates inúteis, irmão. Não leva ninguém a nada, não gera transformação nenhuma. Entendeu? O verso 17 vai dizer que a palavra deles corrói como um câncer. Corrói como um câncer. Quando você começa esses debates sem saber interpretar a Bíblia de acordo com a vida, de acordo com Cristo, mas você começa a falar de acordo com o conhecimento, a linguagem, a palavra vai corroer como um câncer. Certo? Deixa eu pular aqui no verso 26, só para eu pegar isso aqui, ó. Mas também o retorno à sensatez, ou seja, eles ainda têm a oportunidade de retornar a interpretar a Bíblia de acordo com a vida e não de acordo com o conhecimento, né? Livrando-se eles do laço do diabo. Por quê? Porque isso aqui é um laço do diabo, irmãos. Eu já ouvi gente dizer que virou ateu porque estudou muito a Bíblia e vive debatendo e tudo, certo? Isso é um laço do diabo. Para quê? Para confundir a mente das pessoas, né? Se chega alguém que está querendo, cheio de vontade de interpretar a Bíblia para fazer a vontade de Deus, essa pessoa não tinha experiência com Deus, é um novo convertido, por exemplo.
e ela chega para estudar a Bíblia e se depara com um monte de debate, cada crente dizendo uma coisa diferente, essas pessoas vão ficar confusas. E ela vai dizer assim: ah, nem eles estão sabendo o que eles estão crendo, porque estão brigando entre si, nem eles sabem o que a Bíblia diz. Então, para que eu vou estudar? Para me ficar doido que nem eles? Entendeu? Então, por isso que eu digo, isso é um laço do diabo. O diabo hoje ele tem várias estratégias e nos tira da presença de Deus e nos leva a fazer a vontade dele. Ó, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade, vê? Tá vendo? Aí é cativo do diabo, preso pelo diabo para fazer o quê? A vontade do diabo. Certo? Para fazer a vontade do diabo. Olha só o verso 23, ó. Olha o que eu acabei de te falar aqui, ó. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só engendram contendas. Ou seja, essa maneira de interpretar a Bíblia, que você vai debater, vai fazer as coisas, só vai gerar contenda, irmãos. Tem crente que fica um com raiva do outro porque um crê numa coisa e o outro crê em outra. Por isso que eu tô te falando que esse não é o caminho para você interpretar a Bíblia. Tá? Foge desse caminho. Dá para entender, irmão Anderson? Lógico que dá. Tá tudo divididozinho direitinho. Inocência, consciência, governo humano, promessa de Deus, lei, graça e reino. Ah, irmão Anderson, entendendo essas coisas, vai entender a Bíblia. Aí você vai ficar com contenda, você vai... quando você vai expressar, um diz uma coisa, outro diz outra. Por quê? Porque tá de acordo com o conhecimento e não de acordo com a vida. Consegue compreender? E aqui nós sempre vai de acordo com a vida, irmãos. Tá? Vai ficar pouca gente escutando, mas nós vai de acordo com a vida. Nós não quer conhecimento. Nós quer vida, nós quer gerar transformação. E é isso que nós vamos fazer no dia 1 de fevereiro, tá? No seminário de interpretação bíblica. Nós vamos livrar muitos desse laço do diabo. E tem muitos caindo desse laço do diabo aí, tá? Vamos livrar muito desses que estão caindo no laço para fazer a vontade do diabo, sem saber. Por quê? Porque eles estão buscando a palavra de Deus e chega lá e acaba sendo laçado pelo diabo. Certo? Não é nem eles que querem. Verso 18. Estes se desviam da verdade. Quem que é a verdade? A verdade é Cristo. A verdade é Cristo, tá? Eu queria muito entrar aqui, irmãos, mas não tem tempo. Tem tempo da gente entrar aqui na verdade. Mas a verdade é Cristo, tá? Asseverando que a ressurreição já se realizou. Vê, aqui, no contexto aqui do que a quem ele está se referindo, aqui o debate, o problema aqui é dizendo que a ressurreição já se realizou. Como muitos dizem que a grande tribulação já passou. Muitos dizem que Cristo já voltou. Muitos dizem um monte de coisa, tá? Então, a mesma maneira aqui, ó. Aí o que acontece? Estão pervertendo a fé de alguns. Ou seja, aqueles que vinham para ter fé, acabam ficando sem fé por conta dessas pessoas que interpretam a Bíblia da maneira errada, que leva para debate, leva para de acordo com o conhecimento. Ah, vamos brigar, senta aí que eu vou te mostrar que eu tenho mais conhecimento que você. E aí começa, não, mas tá de aí, entendeu? Perverte a fé de alguns. Em vez de juntar, tá espalhando. Em vez de trazer luz, tá escurecendo mais. Por isso que eu preciso montar toda essa base. Não é enrolação, mas é para gerar transformação em vocês, irmãos. Eu não posso só chegar aqui e dizer, ó, você interpreta a Bíblia assim, 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 porque disso vocês já ouviram várias vezes. Porque se vocês estão aqui em uma aula de interpretação bíblica, vocês não procurou só eu, vocês já procuraram em outros lugares. Então vocês já ouviram um monte de coisa que não resolveu. Então não adianta eu chegar com o mesmo do que vocês já ouviram. Eu tenho que chegar com algo novo, com a vida, e não com o conhecimento. Certo? Então fuja dessa maneira que é errado de interpretar a Bíblia, tá? Qual que é a maneira correta, irmão Anderson? Acho que é bom a gente falar do mesmo texto, né? 2 Timóteo 2,15.
Vamos voltar aqui para 2 Timóteo 2,15, aí a gente faz outras anotações. Vou ler de novo. Procura-se apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Sim, eu acabei de te falar que a verdade é Cristo, né? Por que eu te falei isso? Porque em 1ª e 2 Timóteo e Tito, né, a palavra verdade, ela tem um significado específico, que é Cristo. Essa verdade aqui é Cristo. Ó, deixa eu abrir aqui em 1 Timóteo 3, verso 15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então essa verdade, ela é coluna. Essa verdade, ela é coluna. É a base dessa verdade, né? A igreja. Por isso que eu estou te falando que a verdade aqui é Cristo, tá? A verdade aqui é Cristo. Por isso que eu estou sempre te chamando para interpretar a Bíblia de uma visão a partir de Cristo, aquele que não teve início de dias, e não só do Jesus que nasceu, tá? Estamos em 3,15. Aqui, ó. Deixa eu trazer o 16 que vai ficar mais claro ainda. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Então, essa verdade aí é esse mistério da piedade. Ó. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Quem que foi esse? Cristo Jesus. Então, essa verdade é o mistério da piedade, irmãos. Que é quem? Cristo. E como assim, irmão, antes você fica falando de Cristo e Jesus e tudo? João 1:1. Eu vou passar bem rápido para a gente não fugir. João 1:1, nem vou anotar aí. Não, vou trazer porque o pessoal do Instagram só vê quando eu coloco aqui. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então esse verbo aqui é Cristo, tá? Não teve início de dias, certo? Ele sempre existiu. É a palavra de Deus. Disso todos vocês já sabem, né? Porque quando a gente abre em João 8, no versículo 57 e 58, Cristo diz assim, ó. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse aqui é o Cristo, tá? Por quê? Porque ele estava se referindo ao Jesus, que ainda não tinha 50 anos. E é assim que eu te chamo, que eu te convido para interpretar a Bíblia, a partir de Cristo, dessa visão de Cristo. E não só da visão de Jesus, não de uma visão que vai causar contenda. Não é Jesus que causa contenda, tá? O que causa contenda é a maneira que as pessoas vêm para interpretar a Bíblia para adquirir conhecimento. E vocês não têm que buscar a interpretação da Bíblia para adquirir conhecimento, mas vocês têm que buscar a interpretação da Bíblia para ir de encontro com a vida, para ser cheio dessa vida, para se alimentar de Cristo, para se alimentar da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para se alimentar dessa vida, que é Cristo, né? Então, o que ele diz aqui? Antes de Abraão existir, antes que Abraão existisse, eu sou. Já em Mateus 22, a gente vê algo muito semelhante. Versículo 41. Eu trazer aqui até o 45.
Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. E pensai vós do Cristo? Olha, quem está interrogando é Jesus, certo? Mas Jesus pergunta sobre o Cristo. Aí diz assim, ó, de quem que é filho? Aí responderam eles, de Davi. Replicou-lhe Jesus, pois como Davi pelo Espírito chama o Senhor dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Esse aqui é o Cristo. Tá? Jesus pergunta sobre o Cristo e eles respondem sobre Jesus. E aí Jesus vai e pergunta para eles, como que ele é filho de Davi? Né? Se Davi pelo Espírito lhe chamou de Senhor, como pode? Vê? Por isso que eu estou sempre te chamando, vamos transcender o conhecimento, vamos de acordo com a vida, vamos encontrar o Cristo. E essa é a maneira correta de você interpretar a Bíblia, indo de encontro com a vida, e não meramente conhecimento, indo de encontro para conhecer o Cristo. Certo? 1 Timóteo 2,4. Vamos voltar aqui, para a gente não fugir do assunto, que é a verdade que eu te falei, né? Eu te falei que essa verdade, o mistério da piedade, a verdade de maneja bem a palavra da verdade, aqui é Cristo. Maneje bem a palavra de Cristo. Ó. Por quê? Porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade. De novo citando a verdade aqui, ó. E essa verdade é Cristo, tá? Essa verdade é Cristo. A gente vê isso em Efésios 4, verso 3, ó. Efésios 4, versículo 3, ó. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não, eu errei o versículo aqui, viu, irmãos? Deixa eu achar aqui o versículo. Ao vivo acontece, irmãos. Ao vivo acontece. Está em Efésios. Mas irmãos, é o 13. Inicialmente eu falei o 13, né? Mas eu acabei lendo o 3. Calma aí. A verdade é Cristo, ó. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Essa verdade é Cristo. Por quê? Porque, quando nós interpretamos a Bíblia de acordo com a vida, de acordo com Cristo, para que é isso? Para que nós cheguemos à unidade da fé. Unidade está falando de todos unidos, de um só pensamento, uma só mente, um só corpo, uma unidade. Todos cheguemos a uma unidade. E quando nós interpretamos da maneira que eu te mostrei aqui atrás, que é a maneira que eu não te recomendo, que é a maneira de quem busca conhecimento, nunca vai encontrar essa unidade. Nunca vai chegar a essa unidade. Por quê? Porque sempre vai ter um falando uma coisa e outro falando outra. Sempre vai haver os debates. Sempre vai haver as palavras que não levam ninguém a nada, que é o que a gente viu aqui, ó. As palavras que só vai trazer contenda, né? Palavras que para nada se aproveitam. Certo? É isso que acontece. Agora, quando nós enxergamos a interpretação da Bíblia a partir da vida, a partir do Cristo, é para que todos nós cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus.
Por quê? Porque aqui diz, ó, o conhecimento da verdade. Essa verdade é o Filho de Deus, que é Cristo. Porque, ó, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Certo? Pleno conhecimento da verdade. E aqui, ó, pleno conhecimento do Filho de Deus. Por isso que eu estou te falando que essa verdade é Cristo. Essa é a vontade de Deus, que todos cheguemos à unidade da fé. E qual que é a unidade da fé? O pleno conhecimento do Cristo. Quando a gente for ministrar uma aula falando sobre Cristo e Jesus, muitos vão ficar assim, de maneira que, sabe? Porque até hoje muita gente só ouviu falar de Jesus, Jesus, Jesus. Eles são um, irmãos, né? Só que tem ali a separação. Da mesma maneira que o pai e o filho são um, que é o que está escrito na Bíblia, a gente vê que tem a separação. Certo? Então, o pleno conhecimento da verdade é o pleno conhecimento do Filho de Deus. Ó. Manejar bem a palavra da verdade é manejar bem segundo o conhecimento do Filho de Deus. E muitos não conhecem o Filho de Deus que é Cristo. Por quê? Porque só tiveram contato com Jesus. Muitos não sabem, eles até alguns até sabem, porque hoje está muita gente falando sobre o reino, né? Mas de acordo com a Bíblia, eles não vão saber mostrar onde que é reino e onde que é salvação. Muitos ainda confundem o reino com a salvação. Da mesma maneira que muitos confundem o Cristo com o Jesus, mesmo ele sendo um, tá? Então diz assim, ó: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, a palavra de Cristo, palavra de vida eterna, palavra eterna, e não só mensagem passageira. Quando você quer aplicar, eu fiquei muito, mas muito preocupado, irmãos. Muita gente, eu quero aplicar, né? Quando você busca esse tipo de aplicação da palavra de Deus para conformar de acordo com a vontade do povo, de acordo com a vontade dos ouvintes, né? Pelo amor de Deus, irmão. Dá uma tristeza muito profunda quando a gente vê isso acontecendo. Então, a verdade é Cristo. Nós temos que manejar a palavra de acordo com Cristo. Deixa eu só. Eu quero buscar aqui um versículo para falar sobre o que eu acabei de te falar aqui, né? Essa questão, Hebreus 4:12. Era isso que eu estava buscando. Em Hebreus 4:12, olha só. Está escrito assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada, de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando eu não pego a mensagem segundo o conhecimento do Filho de Deus, segundo Cristo, e eu quero aplicar de acordo com a vontade do povo, eu não estou crendo nessa palavra aqui, ó, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Porque quando eu prego a palavra de Deus da maneira que ela tem que ser, é porque eu creio que ela é viva e eficaz. E que ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra. E ela vai penetrar aos corações daqueles que estão me ouvindo. Por quê? Porque ela é viva e eficaz, né? Então, por isso que acontece muitas das vezes você sai triste. Porque você sai triste dizendo que as pessoas não entenderam a palavra, dizendo que as pessoas não gostou, com aquele sentimento de que, preguei ali, as pessoas não gostou. E você sai triste, com vontade até de não querer pregar mais. Mas isso acontece por quê? Porque você negligenciou o mover do Espírito Santo, aí você vai querer fazer um esboço de sua particular elucidação,
certo? De acordo com sua vontade, de acordo com a vontade do que você quer falar para agradar o povo, e não confia que a palavra de Deus ela é viva e eficaz para fazer aquilo que Deus quer que ela faça. Se você tivesse pregado a palavra aqui, se você pregar a palavra de Deus da maneira que tem que ser, fique em paz, irmãos. Fique em paz que Deus vai fazer a obra e vai penetrar. E quando diz assim, ó, até o ponto de dividir a alma e o espírito, o que que tá querendo dizer aqui? Que você começa, isso aqui é um assunto bem mais profundo que daria mais uma aula, tá? Você começa a dividir o que é da alma e o que é do espírito. Quando você interpreta a Bíblia de acordo com a vida, de acordo com o pleno conhecimento do Filho de Deus, que é isso que nós vamos fazer no seminário, no dia 1 de fevereiro. Quem ainda não se inscreveu, o link tá na bio e também tá na descrição do vídeo, tá? Você começa a dividir o que é alma e o que é espírito, o que é vontade da alma e o que é vontade do espírito. Tem muitas coisas que a gente quer falar para o público, que vai nos ouvir, que é da alma, é a alma deles que querem ouvir. Certo? Ah, não, mas o povo gosta de ouvir isso. Se eu não pregar assim, não vão mais me chamar para pregar lá, não vão gostar, vai ficar feio para mim, né? Então, quando a gente interpretamos a Bíblia de acordo com a vida, ninguém, irmão, dinheiro no mundo vai te convencer de pregar o contrário. Dinheiro nenhum no mundo. Porque você vai saber do que é a verdade. Você vai saber do que está falando. Você vai ter mais segurança para falar. É a mesma coisa de você perguntar. Deixa eu ver aqui, sei lá, o que é isso aqui e eu dizer é um mouse. Eu vou morrer dizendo que isso aqui é um mouse porque eu tenho segurança que isso aqui é um mouse, tá? Agora quando você não sabe interpretar a Bíblia e mesmo assim vai pregar, você não tem segurança daquilo que você está falando. Por isso que você tem medo, você acha que é tímido. Eu já falei isso, que Deus ele não te deu espírito de timidez, mas ele te deu o espírito de poder. O diabo que coloca na sua alma dizendo que você é tímido. Mas essa timidez acontece porque você não tem clareza do que você está falando. Você fez um esboço ali de acordo com sua vontade e está indo, né? Quando você tem clareza, se eu tenho clareza, eu sei que isso aqui é um mouse, e alguém chegar dizendo para mim que isso aqui é uma pedra, ele não vai me convencer nunca que isso aqui é uma pedra. Certo? Então eu vou falar com autoridade. Isso aqui é um mouse. Ó, você vai dizer, a palavra de Deus está dizendo isso aqui. E pode se levantar quem for na sua frente, irmãos. Você vai continuar com a sua autoridade, você vai continuar com a segurança. Por quê? Porque você sabe que ali é a verdade. Agora, quando você monta o esboço e fica, será que isso aqui está certo? Né? E por mais que você não faça essa pergunta, você fica ali inseguro em, sabe, será que isso aqui vai tocar a vida das pessoas? Será que vai penetrar o coração delas? Será que elas vão entender? Quando você se preocupa com isso, é porque não está sendo a palavra de Deus. Porque quando é a palavra de Deus, Deus vai se encarregar de fazer a vontade dele. O Espírito que vai te guiar. Entendeu? Você vai montar o esboço aqui como um guia, mas quando você está lá no púlpito, o Espírito começa a colocar muitas coisas na sua mente, te lembrando daquilo que Jesus já falou, daquilo que você já estudou, daquilo que está escrito, daquilo que o Espírito já te ensinou. Entendeu? Então, quando nós interpretamos a palavra de Deus, que é Cristo, de acordo com o conhecimento do Filho de Deus, né, nós começamos a dividir a alma do Espírito. Nós começamos a entender a voz de Deus, porque a voz de Deus no nosso espírito é como um sentimento, mas é um sentimento no espírito e não na alma. E às vezes o seu espírito está morto, dormindo, porque você não exercita ele e você não consegue pegar essa palavra de Deus, essa voz de Deus, essa resposta de Deus. Não consegue entender o que Deus está te mandando falar, não consegue entender o que Deus está te mandando fazer. Certo? Agora a interpretação da Bíblia vai te trazer essa segurança para pregar, vai te trazer essa clareza da palavra de Deus. Por quê? Porque ela divide a alma do espírito. Você vai saber quando é um pensamento da sua alma e quando é um pensamento do espírito. Quando é a vontade da sua alma e quando é a vontade do espírito. Você vai conseguir ouvir a voz de Deus pelo seu espírito, porque ele não vai falar por meio da sua alma. Certo? E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, né? Então você começa a discernir, irmãos, os pensamentos, que é do espírito e o que é da carne. Entendeu? Então essa aqui, ó, é a maneira correta de se interpretar a palavra de Deus. Como que é, irmão Anderson?
manejando bem a palavra da verdade, entendendo que a palavra da verdade, que a verdade, ela é Cristo, né? É o mistério da piedade e que Deus e que Cristo, né? Ele sempre existiu, não teve início de dia porque ele é Deus, né? E que Deus, ele deseja que todos nós conheçam essa verdade para que nós possamos manejar bem a palavra da verdade. E qual que é a verdade? Porque muitas das vezes as pessoas entendem aqui a verdade como sendo a verdade do texto, né? Não, o que esse texto está dizendo? Essa aqui é a verdade que o texto está dizendo. Mas a verdade aqui é bem mais profunda, transcende o conhecimento. Por quê? Porque a verdade é Cristo, é o Filho de Deus, né? Entendeu? Cristo, irmãos, Cristo, tudo é Cristo, tá? Agora deixa eu olhar o chat aqui. Elodilza, nossa irmã Elodilza, que Deus abençoe. Ansiosa para o dia 1º de fevereiro. Antônio Leite de Souza, verdade. Elaine, compreendo muito bem, boa explicação. Pai do Senhor Jesus, Lenira. Glória a Deus, aleluia. Sempre, a Jeane comentou assim, sempre quis fazer um seminário de teologia e crescer espiritualmente, ser ministrante da palavra do nosso Deus. Sei que esse estudo vai ser um grande avanço para a glória de Deus. O nosso seminário vai acontecer no dia 1 de fevereiro, tá? Adriano Soares, qual é esse aplicativo que você está usando? O aplicativo que eu uso é o Oliver Tree, né? E aí a gente compra a Bíblia lá dentro, vê que tudo tem um investimento. Por isso que eu falo para vocês, a gente tem que investir na palavra de Deus, a gente tem que investir na interpretação bíblica. Tudo é investimento, irmão. Para aprender as coisas você tem que investir em livro, tem que investir numa Bíblia boa. Essa aqui, ó, nova versão restauração. Aí eu invisto aqui nesse dicionário que me dá a palavra lá original. Eu invisto em ferramentas que agora está transmitindo, né? Eu tô ao vivo no YouTube, tô ao vivo no Instagram. Eu invisto lá no Facebook, eu pago os anúncios do Facebook para mim aparecer para você clicar no link, entrar no meu grupo para te mostrar os estudos. Tudo é investimento, tudo tem um investimento, tá? Não tem como vocês me conhecer sem eu pagar para o Facebook me mostrar para vocês. Tudo tem um investimento, irmãos. O site que vocês acessam lá, eu preciso pagar mensalmente. Se for falar aqui, é um monte de coisa. Ontem eu tive que comprar as iluminação aqui. Porque quem me acompanha já tem um tempo, sabe que eu tinha meu cenário lá e tudo, onde os livros atrás, aí tinha toda a iluminação e tal. Mas eu tive que me mudar agora, né? E aí, ontem a gente já investiu em iluminação. Vocês estão vendo luz aqui e aqui. Tem outra luz atrás aqui que ela não dá para perceber. Mas ela ajuda bastante. Ó, que se eu desligar aqui ela, aí você percebe que ela tá ali atrás. Ó. Liguei, ó. Vê? Então, tudo tem um investimento, irmãos. Não tem como você fazer as coisas de graça, tá? O aplicativo é o Oliver Tree. É pago também, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele aqui. Aqui o nome dele aqui em cima. Aqui em cima o nome do aplicativo. Para quem quiser baixar, ter acesso aos textos originais, agora tem que pagar lá as Bíblias e o dicionário, tudo é pago. Vai ficar gravada essa live? Vou deixar gravado. A paz do Senhor, irmão Anderson, que Deus te abençoe grandemente. Amém, minha irmã Elodilza. Eu vou encerrar aqui, tá, irmãos? Se você quiser falar diretamente comigo, não é pelo WhatsApp. Você pode ir lá no meu Instagram, enviar um direct, ou responder um stories, tá? Você pode mandar uma mensagem lá no Instagram que eu pessoalmente vou te responder. Geralmente, se você falar no WhatsApp,
pode acontecer de você ser respondido pela equipe, né? Por alguém que está me ajudando ali, me auxiliando, tá bom? Agora você fala lá direto pelo Instagram. E qualquer dúvida sobre essa aula aqui, qualquer dúvida sobre a Bíblia, sobre interpretação bíblica, fique à vontade para me mandar uma mensagem lá no direct. Eu vou ter o prazer de te responder, tá? E se ainda não se inscreveu num seminário de interpretação bíblica, que vai acontecer no dia 1 de fevereiro, e o tema é Como Interpretar a Bíblia em 21 Dias, tá? O link está na bio e está na descrição. Amém? A paz do Senhor Jesus, irmãos. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Que Deus possa revelar esse conhecimento do Filho de Deus. Que Deus ele possa revelar essa verdade para cada um que chegou até aqui, tá? Vou colocar só eu aqui. Amém? Muito obrigado, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês grandemente. Meu Instagram tá lá, vou aguardar as dúvidas lá, tá? Deixa eu encerrar aqui a live. Elaine Silva, como faço para participar do seminário? O link está na descrição para você se inscrever e também na bio do Instagram, tá? Em todas as redes é @BíbliaComAnderson, tá bom? A paz do Senhor Jesus.